Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse é o canal Vulgo Fute. Bora falar de notícias do nosso Vasco, porque o Vasco encerrou a sua preparação para o clássico de amanhã contra o Fluminense pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos ver provável time e temos algumas novidades aqui sobre o mercado da bola, bora pro vídeo. Preparação encerrada na manhã deste sábado para enfrentar o Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco já postando nas suas redes sociais que fez o seu último treino antes do jogo de amanhã da semifinal. O jogo esse que para muitos pode ser sim um divisor de águas, né, para a temporada. Como que esse time vai se comportar? Muitos vascaínos perguntando como esse time vai se comportar depois de tudo que aconteceu no decorrer da semana. Será que vai realmente jogar muito bem? Será que vai sentir muita falta do seu ex-capitão Felipe Coutinho? Deixe nos comentários. Ainda também falando aqui sobre essa preparação, eu peguei aqui também porque o Vasco parabenizou o volante Cauã Barros. Vamos ler aqui, ó. O volante Cauã Barros completou 50 jogos pelo Vasco da Gama, na partida diante do Volta Redonda, e recebeu neste sábado uma camisa comemorativa pela marca alcançada. O gigante da colina parabeniza o atleta pelo número alcançado e agradece a dedicação em campo. Uma foto do Matheus Lima e a postagem aí do Vasco da Gama, com ali ao lado do Admar Lopes, recebendo aí o nosso camisa 88, cria, né, chegando a 50 jogos com a camisa do Vasco. Uma peça muito importante, apesar da pouca idade. O Cauã pegou uma rotatividade em outros clubes também. O último foi o América Mineiro e voltou, e desde que voltou, cara, fez muitas boas partidas. Tem uns altos e baixos que faz parte, tá? Como eu disse, é um garoto muito novo ainda, mas um cria que vem se destacando muito. Parabéns ao Cauã aí, que eu consiga amanhã fazer mais um bom jogo, beleza? Bom, e ainda falando dessa preparação do clássico de amanhã, temos uma notícia não tão boa assim, que é realmente talvez hoje uma das principais peças, tá? Ainda mais sem ainda, como a gente falou, né, sem o nosso camisa 10, Thiago Mendes, que junto com o Cauã faz muitas partidas boas, né, ele realmente foi confirmado ali que ele não vai para esse jogo. Tinha toda ainda uma especulação que ele pudesse ir para essa partida. Thiago Mendes não treinou neste sábado e desfalca o Vasco no jogo, né, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, por conta do problema sofrido no joelho durante o treino, como adiantamos durante essa semana. Thiago Mendes novamente não treinou no campo e desfalca o Vasco contra o Fluminense neste domingo. Uma notícia que eu peguei lá no Net Vasco, mas é do Vene Casagrande, então, ou seja, realmente Thiago Mendes não vai para a partida. Bom, talvez um dos caras que realmente mais vai fazer falta, porque por conta da experiência, por conta de sempre ser um cara que já vinha atuando muito bem, tá? E realmente não vai pro jogo. Vamos ver o que o Diniz vai aprontar ali para poder suprir essa ausência do Thiago Mendes. Quem você colocaria? Deixa nos comentários quem você colocaria ali para poder fazer o lugar do Thiago Mendes. E antes de eu falar aqui sobre o Patrick Mercado, né? Bom, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Bem-vindo à família Vulgo Fute, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Eu conto muito com o seu apoio e com o seu joinha. Curte aí. Bom, vamos falar aqui mais uma vez o NT Vascaínos, junto com o canal do Amateu e também o Cauê Rodrigues, trazendo informações, atualizações no caso, sobre Patrick Mercado, porque o Vasco não é o único clube interessado nessa jovem promessa do futebol equatoriano. Vamos ler aqui tudo o que sabemos sobre Patrick Mercado no Vasco e Sevilha. Como trouxemos quinta-feira, dia 19, com exclusividade, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem interesse e já iniciou conversas para a contratação do equatoriano Patrick Mercado, de 22 anos, do Independente Del Valle. Assim como o Vasco, outros clubes estão interessados no jogador, algo natural para um atleta da qualidade e potencial do equatoriano. Um desses clubes é o Sevilha, da Espanha. Desde novembro do ano passado, o clube espanhol busca negociar com o jogador. Não há qualquer pré-contrato assinado entre ambas as partes, mas sim um pré-acordo devido ao interesse de Patrick em atuar no velho continente. Bom, eu li parte da matéria, mas eu vou resumir aqui o outro restante. Fala que o jogador até tem um certo interesse de atuar no velho continente. Não tem nada ainda assinado, beleza? Mas pode ser também que aconteça algo parecido como foi o caso do Hinestrosa, né, que tinha um pré-acordo, não um pré-acordo, mas muito interesse quase fechado do Boca, mas o Sevilha também vem enfrentando algumas dificuldades financeiras, né, ao longo desses últimos períodos, entendeu? Então o Vasco vê nisso uma outra oportunidade e também conta com o fato do Claudio Spinelli, que é um ex-companheiro de equipe do Patrick Mercado. Até pouco tempo atrás, o Spinelli era companheiro de equipe do Patrick Mercado. Então, ou seja, o Vasco também contando um pouco com essa ponte entre Spinelli
e Vasco e Independente Del Valle, mas o Vasco tem concorrência, sem contar os clubes também brasileiros que demonstraram interesse no jogador, que é o caso do próprio Coritiba, o caso do próprio Botafogo. Então realmente não é algo ali muito fácil, e sem contar também que o Vasco teria que gastar um dinheiro agora, porque já que já tem um interesse do próprio Sevilha, que é um clube europeu, que a moeda dos caras vale mais do que a nossa, o Vasco teria que desembolsar um dinheiro que estaria guardado para poder fazer um investimento mais na janela do meio do ano. Então, o Vasco tem também ali uma concorrência, tá? Mas o Vasco não descarta, e o Vasco tá no mercado. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, como o próprio NT Vascaínos trouxe durante a semana, com exclusividade. O Vasco tá no mercado, tá nesse negócio aí, e vamos ver, tomara que realmente tenha um bom fim, né? No caso, para a gente, porque a gente precisa muito. Seria muito interessante ter um jogador tão novo assim, vestindo a camisa do Vasco. Ainda mais a gente tá precisando de muitos reforços. Deixa nos comentários o que você acha a respeito de Patrick Mercado. Agora vamos trazer aqui alguns trechos que eu peguei também lá do GE, falando sobre a possível escalação do Vasco para a partida de amanhã. Eu gostaria que você também deixasse nos comentários o que você acha, quem você mandaria ali, o que você faria, tá? Na situação de Fernando Diniz. Mas vamos ver aqui, ó. Ao longo da semana, Fernando Diniz realizou atividades com Paulo Henrique entre os titulares e Puma Rodrigues improvisado pelo lado esquerdo. Nesta formação, Lucas Piton ficaria, né, no banco, no caso começaria no banco. E para o lugar do Coutinho, bom, o favorito para ocupar a posição é o Rojas. Provável time do Vasco para o clássico: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Cauã Barros, Tietê, Rojas, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Ou, quem sabe, o Spinelli. Esse é o provável time, então muito provavelmente que vai acontecer. Paulo Henrique na direita, o Puma improvisado na esquerda. E aí já tem uma discussão do Johan Rojas, que deve se iniciar muito provavelmente no lugar do Felipe Coutinho. Mas vendo outros canais também de Vasco, muitas pessoas perguntando por que o Diniz não passa o Nuno Moreira para jogar na esquerda, onde foi que ele iniciou e talvez teve seu melhor momento vestindo a camisa do Vasco, e passa o Andrés Gomes para a direita, que dizem que é a posição dele de origem. É assim que ele sempre se destacou ao longo de sua carreira. Claro que o Andrés Gomes é um cara que realmente joga tanto pela esquerda quanto para a direita. Mas o Nuno Moreira, jogando pela esquerda, é um cara que não tem a mesma velocidade, não tem o mesmo vigor físico do Andrés Gomes, mas é um cara que é técnico. E pelo lado que ele vem jogando hoje, nessas partidas recentes, ele não vem fazendo boas partidas. Então muitas pessoas estão pedindo, de repente, para que o Nuno volte para sua posição mais aberta pela esquerda, quase como um ponta, e passe o Andrés para a direita e o Brenner ali como 9 ou uma espécie de falso 9, ou até mesmo já começar com o Spinelli, que embora não seja um centroavante muito alto, tem bastante recurso também, é um brigador, não desiste de uma bola e também finaliza muito bem. Tá? Mas eu gostaria de ouvir de você o que você faria no caso do Fernando Diniz. Teve até mesmo algumas pessoas trazendo que poderia ser, o Diniz poderia iniciar com 3 zagueiros, já junto com Alan Saldívia também. Bom, eu não sei, mas esse é o provável time aí. Beleza, eu gostaria que você também deixasse a sua opinião. Tô metendo meu pé. Caso tenha alguma novidade, eu volto aqui e trago pra vocês. E como eu disse, cara, vamos compartilhar aqui ideias. Se você tem algum tipo de informação, se você tem alguma coisa que você gostaria que o Diniz fizesse, deixe nos comentários. Fica à vontade, porque aqui a gente tá pra poder conversar e debater sobre Vasco da Gama. Bom, fiquem com Deus, tô metendo meu pé. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal VulgoFute. Fui!